É uma alegria grande, sempre renovada, eu poder me sentar aqui diante dessa câmera e ter certeza de que não estamos apenas o Edivaldo e eu e a máquina, mas muito mais gente. Você, e quando eu digo você, eu estou falando de todo indivíduo, toda pessoa a quem essa imagem, esse som estão chegando nesta hora, em quaisquer que sejam as circunstâncias. E de fato a gente está aqui não é por nenhuma razão, eu não tenho nenhuma necessidade de ficar com a cara exposta num monitor de televisão. Meu coração não se alimenta dessas vanidades. De fato, a única razão pela qual a gente está aqui é no desejo de estabelecer um contato, de que alguma coisa dita, falada, chegue, caia, seja útil ao coração, levante a fé, acenda a consciência, abra o entendimento, tire aquele véu, aquela cegueira da compreensão, venha desentupir o cara que está todo bloqueado, fechado, amarrado. Se a gente pudesse ver as imagens espirituais que correspondem aos nossos estados no espírito, na mente, na alma, provavelmente a gente levasse um susto. É porque a gente só se assusta com ferida que dá no corpo. A gente só se assusta com purulências que se manifestem através da pele, ou com a radiografia de um tumor enorme que esteja dentro do corpo, mas é detectável por um equipamento que mostra aquele bolo crescendo, dando metástase. Aí a gente se assusta quando é exposto. Mas esses outros males, para os quais não há radiografia, não há exame computadorizado, não existem meios de se os detectar, então o indivíduo fica achando que são coisas menos sérias. Mas se ele pudesse ter uma radiografia da sua mente, da sua alma, do seu espírito, conturbados, agitados, ou às vezes uma alma que agregou a si um monte de complexidades, vai andando pela vida assim como se fosse uma árvore de Natal apocalíptica, sabe? Deixando aquele monte de fios, andando por aí com pedaços de gente para todos os lados, de coisas não resolvidas, de agonias herdadas, hábitos ruins aprendidos, todas essas coisas que você chama de o meu eu, das minhas importâncias, e que às vezes não tem absolutamente nada a ver com você mesmo, não lhe fazem falta. Você apenas as incorporou ou deixou que elas fossem enxertadas em você. E agora você anda aí igual o Dr. Frankenstein, espiritualmente falando, com pedaços de gente, de alma e de angústia, de aflição e de desespero, de coisas que você foi acumulando e não sabe nem por que não existe um lugar de descanso dentro do seu coração. Então é para você que está aí se sentindo mal, sem saber a saída, ou sem encontrar uma palavra de fé e que vai ligando o seletor e só encontra um monte de gente gritando sobre Deus, Deus, mas não estão dizendo nada para o seu coração, para a sua alma, ou então você vê apenas as mecanicidades da religião sendo vendidas, mas não a palavra da vida sendo oferecida de graça e livre para quem quiser e para quem crer. De modo que a razão pela qual a gente estabelece esse contato aqui é simplesmente esse: ver-se pela pessoalidade desse modo de nos comunicarmos, que não tem absolutamente nada de formal, não tem absolutamente nada de intencional do ponto de vista daquela vontade de fazer prosélitos e impressionar você. Ao contrário, não existe nada disso. Só esse desejo de que você dê uma chance a você mesmo, aonde você está, aonde quer que essa imagem, este som possa estar chegando,
porque assim como o vento que aqui em volta de mim sopra aonde quer e com muita abundância, o Espírito de Deus também sopra onde quer. E ele chega nos lugares mais inusitados, mais diferentes, aonde a gente não está esperando, e vai usando coisas simples que a gente nem vê, nem sabe. Agora mesmo, enquanto eu estou aqui dizendo essas palavras, eu provavelmente tenha outras expectativas e o Espírito de Deus esteja usando coisas mínimas até aqui para se comunicar com você, para abrir o seu entendimento, a sua compreensão. Eu quero ler no Evangelho de João um texto muito consolador e meigo e terno de Jesus, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos por ocasião da Páscoa, em momentos que antecediam seu sofrimento, agonia e morte. Ele diz o seguinte, apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 25: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora quando não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes me amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. É uma coisa maravilhosa, é a gente perceber, descobrir, quando lê essas palavras de Jesus, a simplicidade dessa afirmação que ele faz aqui, que chega a ser chocante, porque ele diz, olha, eu até aqui falei a vocês usando muitas figuras, muitas metáforas, muitas imagens, e tem esse sido o modo pelo qual eu tenho transmitido aquilo que eu quero que vocês saibam. Mas está chegando a hora, e neste exato momento eu estou falando cada vez mais claramente para vocês a respeito do Pai. Aí depois de dizer isso, de dizer que vem aquele dia, vai chegar aquela hora em que cada um de nós ia poder ter uma relação pessoal com o Pai, porque Jesus estava nesse mundo tirando a cortina, tirando o véu, fazendo um verdadeiro apocalipse, uma revelação, arrancando da nossa cara aquele mistério de um Deus inacessível, ou desmontando e desconstruindo um monte de falsificações, de projeções, de imagens construídas por nós mesmos acerca de Deus, que muitas vezes são apenas projeções que a gente faz das nossas figuras paternas, adoecidas, caprichosas, ou enciumadas, ou possessivas, e a gente pega um pai doente da terra e projeta para o céu e fica pensando que o Pai é assim. E a humanidade inteira vive de concepções de Deus que são profundamente adoecidas. Tem nada a ver com Deus, são deuses construídos à nossa imagem e semelhança psicológica. São fruto da nossa herança, das nossas concepções. É por isso que enquanto a pessoa não encontra Deus mesmo, no coração, na alma, pela fé e para si próprio, o que você normalmente percebe é que quando se fala de Deus, as pessoas dizem, eu não estou nem aí, eu não quero ouvir. Enquanto Deus não se torna uma realidade para elas, elas não querem ouvir, porque em geral elas associam qualquer fala de Deus a essa construção mental. Eu tinha um amigo que já não está entre nós, já partiu, muito conhecido aqui no país todo, o Betinho. A gente trabalhou juntos em muitas coisas e ficamos amigos. Ele era uma pessoa muito querida e eu tive, inclusive, o pedido dele de fazer o funeral dele, junto com o Frei Beto, e nós fizemos. E o Betinho, uma determinada ocasião, me disse
que ele se confessava ateu. E eu fiquei rindo, olhando para ele, e falei, mas você, de fato, me explica por que você se confessa ateu? Ateísmo é uma coisa tão idiotada, não parece com você. Parece uma coisa boba de um cara com alguns problemas de natureza intelectual e psicológico, algum trauma religioso, e que assume esse discurso contra toda intuição, contra todo sentir, contra toda percepção. E ateísmo não parece contigo. Aí ele disse, de fato não parece, eu devo ser o ateu mais crente que existe, porque eu assumi o meu ateísmo para me defender de um trauma religioso, porque eu fui criado entre religiosos, numa escola religiosa, e a construção que ficou de Deus na minha cabeça foi tão estranha. Era aquele homão vestido assim com uma batina, com uma atitude meio tarada, que o garotinho tinha que ficar prestando atenção se o cara estava atrás, e às vezes a gente era forçado a ficar de joelho, fazendo umas preces, e aqueles homens com um olhar meio esquisito atrás da gente, de modo que eu me ajoelhava grilado, e fiquei com essa aflição a vida inteira. Isso foi objeto de tanta angústia dentro de mim, que eu tive que fazer psicanálise um bocado de tempo, para chegar à conclusão de que, se Deus existia, Ele entendia a minha angústia, que dali para frente eu iria tirar esse nome, esse dado, essa impressão, essa referência sagrada na minha cabeça, de modo que eu me declarei ateu para fins de cura psicológica, para ver se eu vivia melhor sem aquela imagem. Porque toda vez que eu pensava em Deus, a imagem que me vinha era tão aterrorizante que eu preferi ficar ateu do que confessar um Deus que me apavorava, que me engolia. Então aquela declaração honesta, sincera, é de um bocado de gente. Às vezes o cara não chega a dizer que não crê em Deus, ele só não quer ouvir, só não quer papo. Ele quer que vire essa boca para lá, que é para não lembrar a ele de um monte de coisas esquisitas. Mas aí vem Jesus nessa hora aqui e diz, olha, vai chegar um momento em que esses equívocos todos vão estar tirados, porque eu vim a esse mundo para mostrar a vocês a cara de Deus, o rosto do Pai, os modos divinos. Eu vim a este mundo para que as pessoas possam aprender o modo de Deus, porque aquele que me vê, vê o Pai, e eu estou aqui para ensinar o jeitão de Deus, o modo como Ele inclui, como Ele agasalha, como Ele acarinha, como Ele é misericordioso, como Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos, como Ele não julga segundo a aparência, como Ele não se impressiona com as fachadas da religião, assim como Ele também não se impressiona com os tapumes daqueles cujas vidas são consideradas objeto para ser escondido, como os publicanos, os pecadores e os párias desta vida. Eu estou aqui indo de A a Z, mostrando a vocês como o amor do Pai se aplica em cada ser humano, em cada pessoinha da estrada, do caminho, a cada necessidade. O que eu estou é tentando construir na mente de vocês a verdadeira imagem de Deus. E a imagem de Deus está aqui, diante de vocês, dizendo, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, abraçando, acolhendo, perdoando, falando a verdade, instigando a consciência, curando as doenças, trazendo aquela fé que gera uma convicção imensa de uma relação com Deus que não precisa de burocracia, nem a burocracia do templo, nem a burocracia dos sacerdotes, nem a burocracia da religião. Eu estou aqui ensinando a vocês Deus ao ar livre, Deus para cada um, Deus no caminho, Deus na vida, Deus no casamento, Deus na festa, Deus no banquete, Deus no dia do nascimento, Deus no dia da morte, Deus no dia da perturbação mental, Deus no dia em que o pai impotente não sabe o que fazer com o filho doente, Deus no dia em que a mãe enviuvada chora a perda do arrimo da sua sorte. Deus para toda hora, Deus para todas as circunstâncias, conforme nos evangelhos, conforme os caminhos de Jesus encontrando os seres humanos. A cada encontro,
corresponde um gesto de Deus por cada indivíduo, de modo que quando eu sei quem Jesus é, e discernir no espírito dele, e o modo dele ser, tratar, ver, eu estou aprendendo os modos de Deus. E é por isso que eu me sinto tão à vontade com Deus, tão bem com Deus, porque eu vi Deus em Cristo, eu vi Deus em Jesus. Agora eu sei quem é Deus, não fico imaginando por trás do cosmos, ou alguma coisa assim, irradiando uma energia gelada, poderosa. Deus é amor. Conforme eu vi amor em Jesus, eu sei que cada flor que abre em cada jardim é amor, assim como eu sei que cada estrela que explode e que é engolida por um buraco negro é amor. O que move esse mundo inteiro é amor. Não existe a menor chance de uma energia que não seja amor pudesse fazer com que a criação inteira fosse tão cheia de espetáculo, de bondade, de tanto sorriso, de tanta gargalhada divina, de tanta flor, de tanto fruto, de tanto sabor, de tanto gosto, de tanta coisa maravilhosa que fala desse ser de Deus. Aí vem Jesus nessa hora e diz: naquele dia, quando as figuras forem substituídas pela consciência real de quem é o Pai no coração de vocês, naquele dia pedireis em meu nome. E eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Isso é uma coisa que aparentemente é ruim, né? Ele vem e diz: olha, vai chegar esse dia em que vocês vão saber quem é Deus. Quando chegar esse dia, vocês vão pedir em meu nome ao Pai. Vocês vão dizer: Pai, em nome do teu Filho, Jesus, me ouve. Ou vocês vão dizer: Jesus, em teu nome nós pedimos que tu peças ao Pai. Mas Jesus simplifica ainda mais as coisas. Ele tira toda a burocracia mesmo. E ele quer que as pessoas entendam que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, sem frescura, sem mediadores, sem mediações, sem tabelas, sem Deus de segunda mão, sem ninguém dizendo: fala comigo que eu digo para ele, porque aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, único que pode fazer essa mediação, único sumo sacerdote, único sumo pontífice, único fazedor de pontes, único que pode nos ligar a Deus e nos reconciliar com Ele. Ele diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Olha, eu não vou nem dizer que eu vou pedir, porque seria acrescentar uma burocracia, um modus operandi, um sistema, uma mecanicidade que nem existe. Eu e o Pai somos um, e eu não estou nem dizendo que vocês vão falar para mim, eu vou dizer: ó, esperem aí, porque eu vou falar com o Pai, porque não vai ser assim. É tudo igual, é tudo a mesma coisa, é tudo simples. Se estiver falando comigo, está falando com o Pai, se estiver falando com o Pai, está falando comigo. Eu sou eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. É uma coisa só. Então ele disse: naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Essa é que é a coisa maravilhosa, olha que delicadeza. Porque o próprio Pai vos ama. Você está em casa, ou no hospital, ou assistindo num restaurante, ou fazendo hora para sair com a namorada, ou para um piquenique no parque, ou para a piscina no clube, ou para a casa de um amigo, seja lá o que for. E eu estou aqui dizendo essa palavra singela, dizendo que Jesus disse: olha, acabou o tempo das figuras, das metáforas, eu estou escrachando, abrindo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem quiser saber como é Deus, olha para mim, porque está tudo aqui. Vai chegar a hora em que isso vai ficar claro para vocês. Vocês vão perder o medo de Deus. Vocês vão saber que Deus é Abba, é Pai, Paizinho, é íntimo, é do coração, é eterno. E aí nesse dia, vocês vão pedir ao Pai em meu nome.
E eu não digo a vocês que eu vou rogar por vocês, por uma razão simples, porque o próprio Pai vos ama. E Ele dá razão desse amor, dessa intimidade, desse carinho que a gente pode ter de Deus e dessa relação íntima que a gente pode ter com Ele no coração, nós mesmos, sem intermediação de homem nenhum, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes me amado. O Pai vos ama porque vocês me amam. Quem me ama, ama Deus. E tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então, vocês reconheceram que Deus me enviou, vocês enxergaram Deus em mim. O Emanuel, que eu sou, Deus conosco, Deus convosco, foi discernido. Pedro já tinha dito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles inúmeras vezes já tinham discernido Deus em Cristo. Sabiam que Jesus estava para além de todos os profetas, que o mistério que o habitava era a divindade. E aí Jesus disse: olha, o Pai ama vocês porque vocês me amam. E Ele vê o modo como vocês me amam. E viu o modo como vocês me reconheceram, me discerniram. Porque me discernir significa discernir a Ele. De modo que eu não vou nem rogar por vocês. Podem falar, porque o Pai ama vocês. Não é uma coisa maravilhosa você poder andar por essa vida livre, sem pensar que as coisas relacionadas a Deus precisam ser trianguladas com quem quer que seja, precisam fazer uma voltinha em alguma esquina religiosa, precisam de algum sacerdote, ou algum pastor, ou de alguma água benta, ou de algum óleo santo, ou de alguma campanha venturosa, ou de alguma novena, ou de algum sistema de meses de oração para no final o cara obter um resultado, uma espécie de baú da felicidade espiritual, onde o cara paga alguns carnês para ter direito a um sorteio divino que ele não sabe bem nem o que é, mas o pessoal que bota a grana no bolso sabe exatamente e usa isso direitinho. Jesus está dizendo que você está livre dessa porcaria toda, que Deus é para você, para sua casa, para o seu coração, para o seu íntimo, para a sua mente. Você pode orar à vontade, conversar com Ele, não precisa aprender reza nenhuma, não precisa decorar nada, basta falar. É um caso de amor, é como quem dá uma cantada numa menina, e com sinceridade, é claro, sem ser aquele 171 que fica inventando que não é verdade. É como quem confessa amor, é como quem fala de paixão. Oração é isso, é falar do coração, é ser sincero, não precisa ter forma nenhuma, não precisa ter um meio e um modo de começar, nem de terminar, nem de desenvolver. Basta abrir o coração, porque Deus diz que você é um flagrante. Sua vida inteira está aberta, você não precisa contar para Deus quem você é. Você é na presença de Deus, Ele sabe. Por isso a oração é apenas a expressão sincera da sua autopercepção, de como você se percebe, se enxerga. E você fala, às vezes você fala certo a seu respeito, outras vezes você fala de modo auto-enganado, mas não tem problema, porque o Espírito Santo intercede por você sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e Ele que sonda a Deus é o mesmo que sonda o seu coração, de modo que Ele faz com que o seu equívoco acabe dando lugar a uma percepção que vai voltar para você como verdade, e você não vai ficar orando no equívoco para o resto da vida. Basta você ter essa consciência de que com Deus não é essa fórmula religiosa, não basta começar, ó Deus, em nome de Jesus, e fazer aquela oraçãozinha estereotipada, mecânica, nojentamente mecânica, e terminar lá no fim, em nome de Jesus. Isso aí é bobagem. Deus quer o seu coração, os seus ais, seus gemidos, seus risos, seus sorrisos, sua vontade,
sua expressão de verdade, sinceridade, seus temores, suas esperanças, sua fé, depositados diante dele, sabendo que ele é como Jesus. Aí, se você souber que ele é como Jesus, e você ama Jesus, fica tranquilo, porque o próprio Pai te ama, e ele vai cuidar de você. Agora, para você saber como é Jesus, você vai ter que começar a ler o Evangelho, você entendeu? Ler o Evangelho. Pega aqui Mateus, vai lendo, vai observando o modo como ele trata as pessoas, vai vendo como tudo é diferente do que nos ensinaram. Aí quando você aprender como é Jesus com a vida, pode olhar para cima e dizer: agora eu sei como é o Pai, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. E aí, meu amigo, corra para o abraço. Corra para o abraço, porque essa é a boa nova, esse é o Evangelho, isso foi o que Jesus veio ensinar, foi essa liberdade. Ele veio tirar o espírito de escravidão, que fazia a gente olhar para cima, para um Deus carrasco, e veio colocar em nós o espírito de adoção, que nos faz olhar para cima e chamar Deus de paizinho, de pai, com toda liberdade, com toda intimidade. E eu estou aqui pedindo ao Espírito Santo que tenha apanhado cada palavra que eu disse, palavra boa, palavra de vida, cada semente de verdade, e semeado no seu coração, para esse negócio crescer, 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 e dar muito fruto dentro de você, e você se transformar num ser humano adulto na sua consciência, não mais como um menino controlado pelos marionetadores da religião, que conduzem você para cá, para lá. Agora não é mais assim, agora é assim. Aí vai ficar você igual um bobo, igual um escoteiro mirim levado por um líder do grupo mal intencionado. Para com isso, você cresceu. Agora está na hora de andar com as próprias pernas, de ter sua própria consciência. Jesus disse que o tempo das figuras e das metáforas passou, agora está tudo claro. Só não está claro para quem não quer, ou só não está claro para quem se manteve sob a catividade, o domínio, a dependência desses que se auto-intitulam representantes de Deus na terra e são apenas aqueles que exploram a sua boa-fé, a sua credulidade em nome de Deus. Chega! Você só continua se quiser, e aí não reclama mais. Porque se você for ler o Evangelho, você vai descobrir que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Acabou essa historinha. Agora está tudo aberto e claro. Quem quiser conhecer o Pai é só olhar para Jesus. Jesus revela o Pai. E o Pai revelado em Jesus é amor, misericórdia e graça. E Ele está dizendo: ó, não precisa mais ter medo, porque o Pai ama vocês. Podem falar à vontade. Vivam como filhos. Se comportem com essa alegria. Vivam com essa esperança. Isso faz toda a diferença. Isso pode começar a fazer toda a diferença para você, se você começar a orar assim. Eu vou parar por aqui e eu queria convidar você para aparecer lá no La Salle, nas nossas reuniões, aonde quer que o endereço esteja mostrando, e também para visitar o site www.caiofabio.com. Apareça para ouvir a palavra. Não é porque lá, só se você for lá, é que alguma coisa acontece, não. Está acontecendo aí com você. Apareça lá apenas porque é bom a beça. Vai ser uma maravilha para você, para todos nós. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau.